Eu saúdo a igreja, com a graça e a paz do Senhor e gostaria neste momento de ministrar uma palavra para a igreja do Senhor, uma palavra gloriosa, creio que será de grande serventia para as nossas vidas, para a vida da família da igreja, e creio também que neste momento a qual nós estamos passando, o país e o mundo está passando um momento muito complicado, e nós, como os servos de Deus, temos que nos munir, nós temos que nos capacitar com armas espirituais, a qual o Senhor Ele nos dá através da sua palavra. Então eu vejo assim que o Senhor, neste momento, Ele está querendo nos colocar a sua vontade para as nossas vidas, que a palavra de Deus diz que ela é boa, agradável e perfeita. Então o Senhor Jesus, Ele tem algo para as nossas vidas, constantemente, diariamente, todos os dias é uma palavra nova, todos os dias é um direcionamento novo, para que nós possamos estar totalmente munidos, alicerçados na palavra. Nós estamos capacitados a estar neste mundo tenebroso, ou seja, nós estamos munidos de armas espirituais para podermos resistir no dia mau. Então eu gostaria de ministrar essa palavra, a qual ela se encontra em Lucas capítulo 12, apenas o versículo 39, que diz o seguinte: Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então nós vemos aqui nessa palavra que é uma palavra direcionada para a família. Esse texto é um texto que ele fala da vigilância da igreja, a qual a igreja tem que estar totalmente vigilante nesses últimos dias, mas esse versículo em especial, ele fala de um pai de família, e esse pai de família é eu e você. Então, ele é bem categórico nisso. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria a casa dele ser arrombada. Então, assim é eu e você. A palavra de Deus diz que nós temos que estar vigilantes. Por quê? Porque se nós verdadeiramente soubéssemos quando e como seria que o inimigo das nossas almas iria invadir a nossa casa, iria verdadeiramente chegar e causar um estrago como ele costuma fazer, a própria palavra de Deus diz que nós fecharíamos a nossa casa. Então, nós temos que entender, através do Espírito Santo de Deus, que nós lutamos contra um inimigo que ele não é um inimigo físico, e sim um inimigo espiritual. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores das regiões celestes. Então significa o seguinte, que se eu, como um pai de família, tenho a minha casa, e antes de dormir eu pego e fecho totalmente ela, tranco, posso munir dos mais sofisticados trancas, com alarmes, tudo. Mas se eu não estiver na presença do Senhor, esse ladrão, esse inimigo, ele é um inimigo espiritual, a qual ele vai verdadeiramente invadir as nossas casas e vai fazer um estrago sem igual. Por quê? É porque a força do homem para o inimigo nada vale. Mas se nós verdadeiramente estivermos na presença do Senhor, se nós estivermos verdadeiramente fazendo a vontade do Senhor, se nós guardarmos a sua palavra no nosso coração para não pecar contra esse Deus, essa palavra ela será luz para o nosso caminho, ela será algo glorioso ao qual nós teremos total entendimento e total convicção daquilo que nós faremos. Nós
vamos verdadeiramente guardar a nossa casa, nós vamos verdadeiramente buscar ao Senhor com empenho, com ímpeto, em oração, em busca da palavra, em santidade, porque a palavra de Deus diz que nós temos que resistir ao diabo e o diabo fugirá de nós. Mas para que nós possamos resistir ao diabo, nós não podemos resistir a ele de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. Então, se eu não estiver na posição, se eu não estiver verdadeiramente com o óleo do Espírito Santo sobre a minha vida, eu estarei totalmente fora da presença de Deus. E aquela parte, aquela couraça, aquele escudo eu não terei, que é o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, ele está pronto para nos devorar, não só a nós quanto a nossa família, mas quando nós estamos ligados com o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos revestidos com o seu sangue, com o seu óleo, verdadeiramente nós teremos a ação de Deus para nossas vidas, nós teremos a proteção de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios e sobre a nossa casa. Então nós teremos verdadeiramente o favor de Deus para nossas vidas. E nós, como pais, como mães, como dono de casa, como chefes de família, nós temos que estar vigilantes na presença do Senhor. Nós não podemos estar de qualquer jeito. Nós temos que estar completamente vigilantes. Ou seja, nós temos que estar na brecha. Nós temos que ser, como a palavra de Deus diz, como atalaias na sua presença. Nós temos que estar atento à ação do inimigo. Qualquer coisa que possa se levantar contra os nossos filhos, nós temos que estar ali, tampando a brecha, temos que estar na brecha, lutando as lutas do nosso Deus, para que o inimigo não venha ter vantagens sobre os nossos filhos, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, do seu lar, porque o inimigo ele não brinca. Esse ladrão ele tem várias formas de invadir a nossa casa. A forma mais usada pelo inimigo são os meios televisivos. Se hoje nós formos analisar, se nós ligarmos a televisão, o que nós vamos receber de informações, muitas das vezes informações erradas, informações controversas, que ferem a palavra de Deus. Muitas das vezes nós vemos pessoas incitando o povo de Deus a não dar honra à sua liderança, incitando o povo de Deus a fazer as coisas que ferem, que quebram princípios da sua palavra. Então a palavra de Deus diz que eu tenho que verdadeiramente ser vigilante. Opa, isso que eu estou ouvindo está indo contra a palavra de Deus, isso está ferindo princípios da palavra de Deus, então isso eu não vou deixar entrar na minha casa. Eu não vou deixar que isso penetre na minha vida. Eu não vou deixar que isso invada a mente dos meus filhos. Eu não vou causar dúvida na minha esposa. Eu não vou causar dúvida na cabeça do meu esposo. Não, muito pelo contrário. A função do homem numa casa é ele ser sacerdote da sua casa. Ele tem que amar a sua esposa, amar os seus filhos e buscar em Deus forças para ser esse sacerdote, ser esse servo que vai providenciar o sustento desse lar. E a mulher, ela tem que ser aquela mulher que tem que honrar o seu esposo, aquela mulher que tem que verdadeiramente construir a sua casa nos valores da palavra de Deus, porque Provérbios 14, versículo 1 diz que a mulher sábia, ele edifica a sua casa. Então essa função de edificação da sua casa é sua, mulher. Você tem que edificar a sua casa nos valores da palavra de Deus. Você tem que edificar a sua casa trazendo paz, trazendo refrigério para o seu esposo,
trazendo uma palavra de sabedoria para os seus filhos e fazendo com que o seu lar ele não seja um lar de confusão, mas ele seja um lar criado em amor, com alicerces de amor, com alicerces de compreensão, com alicerces de entendimento na presença de Deus. Então, esse trabalho, ele é feito por todos na casa. Você, filho, você tem que honrar o seu pai, honrar a sua mãe, não importa o que o seu pai seja, não importa o que o seu pai fez, a Bíblia diz que você tem que honrá-lo, não importa. Essa função, a cada um, Deus determinou uma função específica no lar. O homem tem a sua função específica, a esposa tem a sua função específica, os filhos têm a sua função específica. Então, a palavra de Deus diz que se uma casa, ela verdadeiramente falar a mesma linguagem, ela estiver ajustada, ela será uma casa firme na presença do Senhor. Mas se houver divisão, a palavra de Deus diz que essa casa, ela não subsistirá. Então eu e você, nós temos que ter esse entendimento vindo da parte de Deus, que nós temos que nos esforçar, nós temos que verdadeiramente fechar as portas, nós não podemos permitir que o inimigo das nossas almas venha, entre em nossas casas, invada as nossas casas e possam plantar dúvidas, possam plantar valores errados, possam plantar coisas a qual venha com que a nossa família venha sentir e que venha ser destruída. Lembre-se que a função de Satanás é matar, roubar e destruir. Mas nós servimos um Deus que ele é todo-poderoso, um Deus que é bendito, um Deus a qual ele tem um fardo suave e leve, a qual ele nos pede para que nós venhamos pedir dele sabedoria, para que nós venhamos andar em sabedoria na sua presença. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus, ele vai entender verdadeiramente que tem que ensinar os seus filhos na palavra de Deus, ensinando a guardar todos os preceitos da lei, que mesmo depois de grande, os nossos filhos não se desviarão na presença do Senhor. E essa função, muitas das vezes é do homem e muitas das vezes é da mulher, porque criar filhos não é só função da esposa. Criar filhos não é função só do esposo, mas é um conjunto. Você, marido, tenha discernimento. Nunca tire a autoridade da sua esposa. Você, esposa, nunca tire a autoridade do seu esposo. Tentem entrar em acordo, vocês dois. Tentem conversar. Minha filha, vamos fechar as portas. Vamos fazer algo glorioso para a presença do Senhor. Nós temos filhos e os nossos filhos estão crescendo e nós precisamos criá-los no temor do Senhor. Então, minha filha, vamos fazer o seguinte: quando eu falar uma coisa, que o nosso filho chegar com você e lhe perguntar alguma coisa, antes de você responder, me pergunte o que foi que eu falei para ele. Porque se de repente eu der uma autorização, falar um não para ele, e ele for até você, e você disser sim, ele vai sempre se acostumar a fazer disso. Lembre-se, papai, lembre-se, mamãe, a palavra de Deus diz que a astúcia, ela está no coração da criança. Então a criança, ela tem essa astúcia, a astutícia, ela vai tentar fazer de todas as formas para tentar se beneficiar de um e de outro. Mas se você, papai, se você, mamãe, andar alinhado, andar verdadeiramente vigiando, fechando a porta para que o inimigo não entre, para que o ladrão não entre na sua casa, vocês falarão a mesma linguagem, vocês terão o mesmo parecer, vocês falarão verdadeiramente as mesmas coisas para o filho de vocês, e os filhos de vocês não vão ser criados de qualquer jeito, eles vão ser criados com disciplina e ordem. Então isso não é uma coisa que nós conseguimos da noite para o dia.
Isso é uma coisa constantemente, diariamente que nós fazemos. E você, sacerdote do lar, lembre-se que você tem uma função gloriosa na presença de Deus. Quando houve o pecado no Jardim do Éden, mesmo que tenha sido Eva que tenha comido o fruto que não era para ser comido, desobedeceu a Deus, mas quando Deus chegou, ele não cobrou de Eva, primeiro ele foi com Adão. O que tu fizeste? Então nós temos que entender que a responsabilidade é minha e sua, varão. Essa responsabilidade Deus ele delegou a nós sacerdotes do nosso lar. Então, varão, você tem que entender, eu tenho que entender que nós temos uma função gloriosa na presença do Senhor. Nós temos que trazer equilíbrio para o nosso lar, equilíbrio para nossas esposas, porque a palavra de Deus diz que elas são o vaso mais frágeis, ou seja, elas precisam de segurança. Os nossos filhos, nós temos que trazer disciplina aos nossos filhos. Os nossos filhos têm que entender que nós somos o braço forte desta casa. E mulher, você tem que entender que se verdadeiramente você fizer esse trabalho, junto com seu esposo, sendo auxiliadora dele, vocês terão um lar verdadeiramente como um jardim fechado, como a palavra de Deus diz que a casa de vocês será como um jardim fechado na presença do Senhor. E pode vir tempestades, pode vir enchentes, pode vir ventanias, mas a casa de vocês não será abalada. Ela passará por dificuldades, ela passará por provações, mas ela não será destruída. Por quê? Porque a sua casa ela foi edificada sobre a rocha, a qual se chama Jesus Cristo. Então, que nós venhamos entender que, como diz essa palavra, que nós temos que vigiar e nós não podemos deixar que o ladrão venha arrombar a nossa casa. E essa função, ela é conjunta, é uma função de todos dentro dessa casa. E nós temos que entender que se nós estivermos desguarnecidos, se a nossa proteção, a qual são os anjos do Senhor que estão ao nosso redor, e sobre a nossa vida o sangue de Jesus, ele nos lavou e nos purificou. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor, ele habitará no meu e no teu coração. Então, o inimigo das nossas almas, ele pode ser tão ousado a tal forma de tentar encarar os anjos que estão ao nosso redor, mas ele não terá poder sobre o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Lembre-se, meu amado, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então a palavra de Deus diz que quando Jesus ele estava para ir ser crucificado, ele declarou: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então nós temos que entender que o príncipe deste mundo ele já foi derrotado. O Senhor já nos deu um inimigo derrotado, um inimigo a qual nós só temos que resistir a ele em santidade, em amor, em comunhão, que aí o Senhor ele ordenará a sua bênção na minha e na sua vida. Meu amado e minha amada, nós temos que nos munir, nós temos que nos fortalecer, nós temos que colocar sobre nós o Espírito Santo de Deus, a couraça da justiça. Então, eu queria ler mais um versículo aqui para a igreja do Senhor, para que você possa meditar nesta palavra. Ela está em Salmos 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Em outras palavras, essa versão é a versão NVI, mas a versão a qual nós usamos é a seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia o sentinela. Então nós temos que entender o seguinte, que nós somos sentinelas do Senhor, nós somos atalaias do Senhor, mas para que nós venhamos guardar a nossa casa, nós temos que estar em verdadeira comunhão com o Senhor, porque se eu não estiver em comunhão com o Senhor, a palavra de Deus diz que em vão vigia o sentinela, em vão vigia aquele a qual pensa, não, eu vou guardar a minha casa com o meu dinheiro, não, eu vou guardar a minha casa com os recursos desse mundo, com a tecnologia desse mundo, não, eu vou guardar, eu vou fechar bem a minha casa e ela não será arrombada. Lembre-se que esse ladrão, ele é um ladrão espiritual, a qual nem tecnologias humanas, nem fortificações, nem vidro, nem ferro podem impedi-los. A única coisa que freia, a única coisa que acaba a ação deste inimigo chama-se santidade ao Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, meu amado e minha amada, venhamos nos munir das armas espirituais, que nós possamos verdadeiramente nos colocar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que se achega à presença do Senhor tem que crer que Ele existe, e Ele vai presentear essa pessoa, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós entrarmos na presença do Senhor, nós temos que entender que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. O véu ele foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos livre acesso para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Na cruz do Calvário, o Senhor conquistou o direito de nós nos achegarmos na presença desse Deus Todo-Poderoso, a qual o salmista fala que o Senhor, Ele é o guarda de Israel. Então, o nosso guarda é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o guarda de Israel, ele é o guarda a qual guarda a nossa cidadela. A nossa cidadela quem é? É a minha vida, é a tua vida. A nossa cidadela quem é? É a minha casa, é a tua casa. A nossa cidadela é a minha esposa, é os nossos filhos. Aí nós seremos verdadeiramente guardados. Aí verdadeiramente esse inimigo, ele não terá vez na minha vida e na sua vida. Meu amado, minha amada, eu gostaria de lhe convidar para que você se colocasse na posição que você verdadeiramente, nesses últimos dias, nós estamos presenciando muitas coisas sendo colocadas, sendo jogadas dentro dos nossos lares, coisas duvidosas, coisas que não glorificam em nada o nome do Senhor. Mas eu te convido hoje, na autoridade do Espírito Santo, que você, em nome de Jesus, feche as portas, feche as brechas da sua casa, da sua vida, da sua família, para que a tua família viva em santidade, para que você, em primeiro lugar, esteja em santidade, para que depois você possa chamar não só a sua esposa, quanto o seu esposo, quanto os seus filhos, em oração, em prostração na presença do Senhor, em busca da palavra, em jejuns, em comunhão com a sua igreja, com o seu corpo. Nós estamos no momento que nós não podemos nos unir fisicamente, mas nós estamos numa mesma disposição mental, no mesmo parecer, e nós estamos verdadeiramente buscando o Senhor. Hoje nós vivemos em um momento em que a humanidade ela está com sede e fome. Não sede de água, não fome de pão, mas sede e fome da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é gloriosa porque ela nos dá verdadeiramente o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz: bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem, mais feliz é o homem que constrói a sua casa na rocha. Vai vir as ventanias, vão vir as enchentes, vão vir as tempestades, vão vir todos os intempéries que
o inimigo vai trazer sobre as nossas vidas, mas nós venhamos entender que se nós estivermos afincados na rocha que chama-se Jesus Cristo, nós não seremos abalados. Nós podemos ser atingidos sim, porque nós vivemos nesse tabernáculo que ele geme. Muitas das vezes a nossa alma geme, muitas das vezes há até querendo um desespero tomar conta da nossa vida. Mas o Senhor, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu trago à memória: ó Senhor, tu já fizeste o que tinha que ser feito pela minha vida e pela vida da tua igreja. Foi o teu sangue derramado na cruz do Calvário. E hoje, por este sangue, por este sacrifício, nós vivemos em novidade de vida. Por este sangue, por este sacrifício, hoje nós estamos na tua presença, Senhor. Hoje nós estamos vivendo a tua palavra em nossas vidas. Que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, que nós venhamos verdadeiramente fazer que nem este homem a qual a palavra de Deus está dizendo, que nós venhamos fechar a porta, não quando o ladrão já entrou, não quando nós já fomos assaltados, não quando nós já fomos roubados, mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar vigilantes, nós temos que entender verdadeiramente que esse Deus Todo-Poderoso, ele tem guardado as nossas vidas. Ele tem lutado as nossas guerras. E muitas das vezes nós sentimos que nós estamos completamente sós. Muitas das vezes a nossa alma, ela anseia, tem anseios, tem lutas, e principalmente nesses momentos. Hoje nós estamos vivendo uma tribulação mundial sem precedentes. A própria igreja ela está sem congregar, mas não está porque foi algo por pecado ou por erro, não, foi algo como a palavra de Deus diz, que sobrevirão tempos difíceis, e nós estamos vivendo esses tempos difíceis. E o Senhor hoje está dizendo para as nossas vidas, para a minha e para a sua vida, que nós venhamos ser vigilantes. Nós temos que vigiar, porque nós verdadeiramente, se vigiarmos, se nós chamarmos o guarda de Israel para vigiar a nossa casa, para ser o nosso sentinela, aí, meu amado, a nossa casa ela será guardada pelo guarda de Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor forte nas batalhas. Ele nunca perdeu uma batalha. O nosso general é o general valente, a qual ele nunca perdeu uma batalha, a qual se chama Jesus Cristo, o nome que se tornou o nome que está acima de todo nome. Então, meu amado, minha amada, você que me escuta, se nós estivermos na presença do Senhor, se nós estivermos com o óleo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas cabeças, verdadeiramente, a nossa oração, ela chegará ao trono do Senhor. Os nossos clamores, eles chegarão ao trono do Senhor. Mas se nós não fecharmos as brechas, se nós não fecharmos as portas, a palavra de Deus diz que o céu ele se tornará de bronze. Por quê? Porque eu não tive o cuidado de vigiar. Mas se eu estou vigilante, se eu estou como uma atalaia do Deus Todo-Poderoso, o Senhor diz que é Ele quem luta as nossas batalhas. É Ele que vai guardar a minha e a tua vida. É Ele que será verdadeiramente aquele que vai nos guardar. E eu gostaria de concluir essa palavra e ler uma palavra gloriosa para o Senhor, para a igreja do Senhor. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, eu e você, nós estamos verdadeiramente descansando no Senhor. Nós estamos habitando à sombra do Onipotente. Nós estamos nos esforçando para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E, meu amado,
sobre a tua casa, sobre a minha casa, não vale encantamento. Creia na palavra do Senhor, que se nós estivermos na presença do Deus Todo-Poderoso, nós viveremos isto que está escrito no Salmo 127, versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos. Quem são esses que são cheios da aljava? São os nossos filhos. A palavra de Deus diz que eles serão como rebentos ao redor da nossa mesa. A nossa esposa, ela será frondosa. A nossa esposa, ela será verdadeiramente viçosa na presença do Senhor. E você, minha amada, terá verdadeiramente um homem que teme ao Senhor, um homem que vai cuidar de você, que vai lhe amar em primeiro lugar e que vai lutar por você e pela sua família. Essas são as vitórias que o nosso Deus tem para as nossas vidas. Que você possa verdadeiramente convidar o guarda de Israel para ser o vigia, o sentinela da sua casa, da minha casa. Que nós verdadeiramente venhamos viver a palavra do Senhor. Eu quero ler esse Salmo 127, o versículo 1 e o 2, para que nós possamos entender como funcionam as coisas com o Espírito Santo de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia um sentinela. Então o Senhor, ele tem que guardar, porque se o Senhor não guardar a minha e a tua casa, acontecerá isso que está no versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Eu só tenho que entender que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Em outras palavras, nós não devemos ficar deitados sem fazer nada. Não, o que a palavra de Deus está dizendo, que se o guarda de Israel ele estiver à frente, nós vamos descansar e o Senhor lutará as nossas lutas. Amém, meu amado? Que nós possamos nos colocar na brecha, que nós venhamos verdadeiramente tampar todas as brechas que dá direito ao inimigo das nossas almas entrar em nossas casas. Mas muito pelo contrário, nós venhamos verdadeiramente, além de fechar as brechas, convidar o guarda de Israel a fazer parte, não só da minha vida, quanto da sua vida. Não só a guardar o meu lar, quanto guardar o seu lar. Que aí verdadeiramente nós comeremos o melhor dessa terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, igreja. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre ti. Que Ele derrame a paz sobre ti e que o seu rosto esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, igreja, e que te guarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor.